saindo do STF, atravessando a rua ali alguns passos, a gente segue para o Congresso Nacional. Isso porque, com o fim do carnaval, os parlamentares devem começar a analisar a lista de pautas que estão pendentes. Entre elas, assuntos relacionados à segurança pública, tem jornada de trabalho e, claro, o caos do Banco Master. Vamos entender melhor quais pautas são essas, quais as prioridades e como vai ser o desenrolar dos trabalhos com Marília Ribeiro, que está de volta conosco. Marília, o que é prioridade? A gente tinha uma pauta trancada e de urgência por conta do PL antifacção. Alguma coisa mudou? Neila, o que nós temos aqui são muitas pautas e pouco tempo para elas serem analisadas. E existem as prioridades, como você disse, tanto do governo quanto dos próprios parlamentares, deputados e senadores têm aqueles seus projetos que eles querem que sejam aprovados antes que eles deixem o Congresso Nacional. Por que deixar o Congresso Nacional, Neila? Estamos em ano eleitoral. Os parlamentares vão ter o prazo até abril para poder fazer aquela descompatibilização de cargo, eles vão deixar aqui para poder tentar reeleição ou então mesmo novos cargos, como, por exemplo, o Senado Federal e o governo dos estados. Depois disso, Neila, o Congresso Nacional ele deve continuar funcionando, sim, um pouco mais lento, mas vai funcionar e isso vai ficar só até o meio do ano, metade de 2026, porque depois vai ser somente eleições. Então, o prazo ele é muito curto para eles poderem se dedicar a esses projetos considerados prioritários. Temos aí o projeto de lei antifacção, ele que existe aí um certo descompasso em relação à relatoria. O que está acontecendo, Neila? O deputado federal Guilherme Derrit, ele deve voltar à Câmara dos Deputados, sim, para poder fazer a análise do texto que foi aprovado no Senado Federal. A gente fala análise do texto porque no Senado o texto sofreu mudanças. Esse projeto acabou sofrendo mudanças na relatoria do senador sergipano Alessandro Vieira. Ele já havia passado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado, no Senado teve mudanças, então retorna aqui para a Câmara dos Deputados. O governo não gosta da ideia de ter ainda Guilherme Derrit na relatoria, mas o que tudo indica é que ele deve continuar sim. Então essas pautas de segurança pública, elas são consideradas prioritárias. Temos ainda aquela proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que está em tramitação dentro da Câmara dos Deputados desde o ano passado. Ela que chegou antes do projeto de lei antifacção, mas ainda não teve aí a sua tramitação um pouco mais adiantada. Temos também o que, Neila? Fim da escala 6x1. Projeto que é proposta de emenda à Constituição que pretende aí colocar fim à escala de 6x1. Vai existir a discussão aqui dentro da Câmara dos Deputados de qual escala deve ser adotada, de 5x2, de 4x3. Temos aí a oposição não concordando com essa escala, com esse texto aí que é da deputada federal Érica Hilton e também do deputado federal Reginaldo Lopes. O presidente da Câmara dos Deputados, neste fim de semana, Hugo Mota, disse o quê, Neila? Que logo no início da semana a gente deve ter aí a relatoria desse texto dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Vou passar rapidamente como é que deve ser a tramitação desse projeto e dessa proposta de fim da escala 6x1. Passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados. Vamos ter um relator dentro da casa que vai fazer a análise desses textos aí, que é a junção do texto de Érica Hilton e também do Reginaldo Lopes. Vai ver se está tudo certinho ali de acordo com a Constituição. Aprovado dentro da CCJ da Câmara, Neila, o presidente Hugo Mota já disse que vai criar uma comissão especial para poder tratar sobre esse assunto, fim da escala 6x1. Depois de ser aprovado dentro dessa comissão, ele deve ser levado, então, para o plenário da Câmara dos Deputados. No plenário vai ser votado aí em 2 turnos, tendo que ter aí pelo menos 308 votos dos parlamentares. Depois segue para o Senado Federal, essa deve ser a tramitação. Hugo Mota prometeu que isso deve acontecer até maio, Neila, mês do trabalhador. A gente vai acompanhar para saber de fato se isso deve acontecer ou não. Outra proposta que deve ser tratada como prioridade dentro do Congresso Nacional é aquele acordo que foi assinado pela União Europeia e o Mercosul. O texto foi assinado no dia 17 de janeiro, lá em Assunção, no Paraguai. Agora, os parlamentos ali do Mercosul, a gente está falando de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, devem analisar esse texto. Hugo Mota também se comprometeu que ainda esta semana a gente deve ter a aprovação desse texto
dentro da comissão do Parlamento Mercosul, que tem aqui dentro da Câmara dos Deputados. Depois ele vai seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Por que o Hugo Mota quer acelerar a tramitação desse projeto voltado a esse acordo, Neila? Devido aí às incertezas colocadas pelas tarifas americanas. Isso porque no final de semana nós tivemos aí aquele anúncio, a decisão da Suprema Corte norte-americana definindo como ilegal essas taxações. No mesmo dia, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, colocou então a taxação global de 10%, mas no dia seguinte ele aumentou para 15%. Logo em seguida, Hugo Mota disse que vai acelerar esse projeto por conta dessas incertezas, Neila. Então, o que a gente tem aqui de prioridade, pelo menos para essa semana, é esse acordo União Europeia-Mercosul e também o fim da escala 6x1. Ao longo desse primeiro semestre de 2026, devemos ter aí outras propostas que devem ter o seu andamento, como, por exemplo, é o caso desses projetos voltados para a segurança pública. Todos esses assuntos, Neila, devem ser usados, sim, para a campanha em outubro. Temos o governo, de um lado, que pretende utilizar principalmente esses projetos voltados aí para a parte de segurança pública e também o fim da escala 6x1. Vamos ver, Neila, o que vai acontecer e se vai dar tempo de tudo isso ser analisado antes dos parlamentares deixarem aqui os seus cargos para poderem se dedicar ao pleito de outubro. Neila. Agora é entender qual vai ser a disposição. A disposição vai ser votar os assuntos sobre segurança, PL antifacção e PEC da segurança, ou a disposição vai ser votar a questão da jornada 6x1. Qual vai ser a disposição? O que é que vai gerar mais engajamento político em um ano eleitoral? A PEC da segurança pública está passeando aí no Congresso Nacional desde abril do ano passado. Ela não anda, não tem um padrinho que pegou a proposta para ele e decidiu caminhar com essa proposta. Como a Marília disse muito bem, o PL antifacção surgiu depois e caminhou ainda mais do que a PEC da segurança pública. Isso porque o Felipe lembrou isso na semana passada. O PL antifacção ele só surgiu por conta daquela ação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em outubro ou novembro. Acho que foi em novembro que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Depois disso, surgiu a questão do PL antifacção pelo Ministério da Justiça. Eu até questionei o Ministério da Justiça por que criar um PL antifacção se já tinha um projeto grande dentro do Congresso Nacional falando sobre segurança pública. Estão me dizendo aqui, o Bernardo está me dizendo, nosso diretor, que a mega operação no Rio de Janeiro foi em 28 de outubro. Então tá aí. Depois de 28 de outubro, o Ministério da Justiça enviou o PL antifacção para o Congresso Nacional. Foi quando eu questionei o Ministério da Justiça para que 2 projetos tratando de segurança pública, sendo que o primeiro prometia lidar com a criminalidade e prometia lidar com o crime organizado. Eles me disseram que esse segundo seria mais focado na questão do crime organizado e mais focado no trabalho geral de todas as polícias. Criou-se um burburinho. Por quê? Um projeto que é do governo, oriundo do governo, o presidente da Câmara dos Deputados resolveu destacar o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é de direita, tirou ele do cargo de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, trouxe para cá, isso trouxe a insatisfação do presidente Lula e da direita para lidar com um projeto que era deles. Guilherme Derrite mudou todo o projeto, mudou aí o que seria a proposta de valorização das polícias e de como seria mesmo o trabalho de cada uma das polícias, deixou o governo muito insatisfeito. Aprovaram o projeto na Câmara depois de vários textos, 5 ou 6 textos. O texto foi para o Senado, para as mãos de 6 textos. O texto foi para a mão do Alessandro Vieira, que é um senador muito low profile, digamos assim, quieto, mas que costuma trabalhar muito bem nessa área. Ele que é da área da polícia, era delegado, é um senador que trabalha na área da segurança pública, mudou o texto para que o texto se encaixasse no perfil do governo. Agora o texto tem que voltar para a Câmara, porque teve muita mudança. E a gente falou também isso na semana passada. Qual é o texto que vai ser aprovado? O Hugo Mota vai deixar o texto do Derrite ser aprovado ou o texto do governo ser aprovado? Isso porque o Hugo Mota quer se reaproximar com o governo federal neste momento. Mas e aí?
vai deixar o texto do DERIT ser aprovado? A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, tem muita coisa para acontecer. Não sabemos se o Hugo Mota quer, neste momento, ir para o caminho da segurança pública ou ir para o caminho do trabalho, né, da pauta 6x1. O que é que vai render mais neste momento, na prévia de uma campanha eleitoral? 6x1? Segurança pública? Na sua opinião, Felipe, o que rende mais nesse momento? Bom, Neira, assim, o ponto principal, assim, sobre o debate nas eleições de 2026 vai ser segurança pública, né? Segurança pública, a população em geral sente, né? Desde aquela pessoa com baixa renda até aquela pessoa com alto padrão de renda, sente o mesmo problema, né? Sente o problema que é impossível você trafegar pela cidade, andar pela cidade de forma tranquila, né? Pelo contrário, né? O que tem de casos de doméstica, de pessoas que fazem bico, né, diariamente aí e são batalhadores, né, batalham para poder sobreviver, que tem seu celular furtado, né, é algo que realmente é incontável, né? Então a questão da segurança pública é uma questão que vai pautar a eleição desse ano. Então a pauta do PL antifacção, a pauta do PL da PEC da segurança pública, né, que faz uma mudança estrutural de como se combate, né, o crime organizado, sem sombra de dúvida vão ser temas, né, muito importante e que vão pautar, né, as eleições desse ano, né, de 2026. Então, eu creio que capitalizar politicamente segurança pública é muito mais fácil, né, para o governo, né, e para a oposição, que vai fazer a narrativa no sentido contrário, a posição do governo, né, falando da questão da leniência no combate à corrupção, no combate à organização criminosa, sem sombra de dúvida, vão ser temas que vão pautar, né, o debate público no Brasil em ano eleitoral. Agora, a questão da jornada 6x1, né, é uma questão importante, né, uma pauta historicamente da esquerda, então eu creio que o governo também vai querer ganhar a narrativa em relação à pauta 6x1. E a pauta 6x1, né, é uma pauta, na minha opinião, que ela não tem tanta aderência assim na sociedade como um todo. Né? É uma pauta legítima, é uma pauta boa, mas coloca em debate duas posições econômicas e de país, de certa forma. Né? Tem as pessoas neoliberais que entendem, né, que o empregado tem condição de negociar caso a caso com o empregador sobre a jornada de trabalho, né, 6x1, e tem a posição do governo, né, que é a posição historicamente ligada à pauta de esquerda, que fala, né, que o trabalhador é hipossuficiente, né, ele não tem condição de negociar com o empregador a questão da jornada 6x1, e por isso a necessidade do Estado intervir nessa relação e limitar, né, a jornada de trabalho para 5x2 ou até 4x3. Então, é uma pauta ideológica, né? E pauta ideológica, no meu modo de ver, não tem tanto amparo na sociedade quanto a pauta da segurança pública, que todo mundo sente, né? As pessoas, né, a sociedade mudou, né, nos últimos anos, pela tecnologia, com o Uber, com as plataformas tecnológicas em geral. Então, a população em geral, na minha opinião, ela não está tão fixa assim nessas pautas ideológicas, né? Tem pessoas, por exemplo, assim, eu prefiro trabalhar 7 vezes na semana, né? 30 vezes, 20, 25 vezes na semana e folgar 5 vezes no mês, de acordo com o meu padrão de vida, e ganhar mais dinheiro do que ter o Estado, de certa forma, regulando essa situação. Ou seja, é uma questão legítima também, né, que se coloca também. Mas, Neila e Marília, eu entendo, na minha opinião, que o que vai pautar as eleições de 2026, sem sombra de dúvida, vai ser a questão da segurança pública, que é um tema que urge e é um tema que todo mundo tem a mesma preocupação, de quem está na categoria mais baixa de renda da sociedade até os bilionários. Exatamente, porque haja carro blindado, viu? Não é só carro blindado que resolve a segurança dos milionários, não. Tem muita gente com medo aí. Haja segurança para você viver em paz todos os dias. Tem outro assunto também do Congresso.